Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre ansiedade. Vamos falar de ansiedade um pouco de maneira mais ampla para entender esse mecanismo de funcionamento de todos nós. A ansiedade é uma emoção normal e todas as pessoas em algum momento da sua vida vão experimentar algum nível de ansiedade. A ansiedade aparece sempre que nós temos alguma incerteza, algum evento sobre o qual a gente não tem controle, algum tipo de situação que pode, de alguma maneira, levar a um resultado imprevisível, como, por exemplo, toda vez que o atleta vai para uma competição. Toda vez que a gente vai para um jogo, que a gente vai para uma competição, vai entrar na pista, vai entrar na quadra, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. A gente vai competir e o resultado daquele jogo é incerto. O jogo se vence dentro da quadra. Como há um nível de incerteza, há um nível de ameaça, inclusive, porque perder é ruim, Perder a competição, perder aquele jogo é uma coisa ruim, isso tende a evocar nos nossos corpos, no nosso cérebro, um estado de prontidão para lidar com as ameaças. Esse é um mecanismo muito antigo, está nos nossos corpos desde a época em que a gente vivia nas cavernas, A gente ia entrar numa caverna e será que não tem um lobo? Será que não tem um urso lá dentro? Será que não tem cobra lá dentro, E com isso os seres humanos aprenderam a entrar em estado de prontidão. Então, em vez de entrar na caverna relaxado, tranquilo, entrar na caverna bem de boa, a pessoa que ia entrar naquela caverna ia entrar com uma tocha na mão, com uma lança na mão e entrar num estado de prontidão para reagir se ele tivesse um urso, se lá tivesse algum animal que pudesse atacar de volta. E é isso que acontece com a gente. Quando a gente está ansioso, a gente entra num estado de prontidão. Esse estado de prontidão é importante para a nossa defesa. Entretanto, o que acontece? Para o atleta também é bom estar em estado de prontidão. É interessante o atleta entrar em campo alerta, entrar em campo, entrar na quadra, entrar na pista num estado de alerta. Acontece que a ansiedade ela obedece a um modelo do U invertido. Imagine um gráfico no qual, numa das linhas, eu vou colocar esse gráfico, essa imagem logo aqui abaixo desse podcast, e vocês vão poder olhar para ele. Então, o que a gente tem? A gente tem um gráfico no qual a linha vertical é o desempenho e um gráfico no qual a linha horizontal, o eixo horizontal, é o nível de ansiedade. Esse nível de prontidão que a ansiedade faz que a gente fique. Então, o que acontece? A gente, quando está com baixos níveis de prontidão, baixos, muito relaxado, baixa ansiedade, está super relax, super de boa, o que acontece? O nosso desempenho é baixo. Porque para termos um bom desempenho, a gente precisa ter um nível de ativação, a gente precisa estar ativado, a gente precisa estar em estado de prontidão. À medida que esse nível de prontidão vai aumentando, vai chegando, o desempenho ele também vai aumentando, Aumenta o nível de prontidão, aumenta o nível de desempenho. Mas chega a um certo ponto nesse gráfico que se eu continuo aumentando meu estado de prontidão, eu continuo ficando cada vez mais ansioso, o que vai acontecendo é que esse estado de prontidão excessivo, que a gente poderia chamar de estado de ansiedade excessiva, ele vai fazendo com que o desempenho comece a cair. Então, o que acontece é que esse U invertido vai ter que no início, quando eu estou muito relaxado, muito de relax, muito de boa, isso não é bom para o desempenho. Quando eu chego num nível que a gente vai chamar de nível ideal de ativação, eu vou estar em um ótimo nível de desempenho, aquilo vai contribuir para o meu desempenho, e quando isso se torna excessivo, que há um aumento excessivo no nível de ansiedade, eu vou ter um desempenho pior. Então essa curva, ela vai subir e depois vai descer em termos de desempenho. Então, é muito importante
que a gente entenda esse processo e ajude o atleta a entender que ele precisa aprender a regular o seu nível de ansiedade, ele precisa aprender a não deixar que ele seja excessivo. É importante estar em estado de prontidão, mas não em estado de ansiedade excessivo. Então, esse é um ponto bem importante que eu queria deixar com vocês, para que vocês soubessem, né, o que é a ansiedade e como ela pode afetar o desempenho.